noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite mais uma vez. Estamos aqui nessa segunda-feira para darmos início a mais um estudo junto com vocês desse livro dos Espíritos. Estamos no nosso programa 83 e vamos reiniciar retornando à questão 391, que na semana passada não foi possível a gente concluir, né, com um aprofundamento. Que ainda está, né, Nivaldo, no tópico Estamos falando sobre simpatias e antipatias terrenas, né? Aquela situação que nós encontramos aquelas pessoas e que nós nos simpatizamos profundamente. Em outros casos, nós temos assim uma antipatia e nós estudamos o porquê disso. Vamos concluir com essa última pergunta. Então, Célia, como nós sempre falamos, né, agradecemos a todos vocês que estão sempre conosco, prestigiando, estudando esse livro conosco. Pedimos para que vocês divulguem o nosso estudo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam vir conosco nesse trabalho, nesse objetivo que é de melhoria do espírito. Melhoria do espírito, né, Célia? Porque a gente sabe que quando a gente se propõe a ler e entender um pouco mais esse livro e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente vai percebendo que nós vamos mudando. Aos poucos, mas vamos mudando. E sempre falamos aqui que muitas das vezes a gente se pega, já se percebe, já não pensando, fazendo o que nós, alguns anos atrás ou algum tempo atrás, fazíamos. Então a gente já começa a perceber essa mudança do nosso entendimento. Isso é que faz com que a gente tenha essa recompensa dessa encarnação. É o motivo pelo qual estamos aqui reencarnados. Para que a gente possa ter essa experiência, né, essa oportunidade de vivermos e ressignificarmos esses sentimentos, essas situações que viemos para refazer de vidas passadas. E essa tua fala, Nivaldo, ela é assim, bem significativa, porque nós precisamos fazer a reflexão de que todos nós que estamos aqui porque somos extremamente devedores. Com certeza, né, Célia? Devedores das leis do nosso Pai. Das leis divinas. Né? Então, nós não estamos aqui a passeio. Isso aqui não é um resort. Né? Nós não estamos aqui para simplesmente nos divertirmos. Temos coisas sérias para fazer, sérias para transformar. E é por isso que a gente está aqui estudando. Aproveitando até, Célia, teve acho que uns 2 ou 3 programas, estudos atrás, que eu estava ouvindo, e eu até eu falei, puxa vida, eu preciso voltar a esse assunto. Eu dizia lá nesse estudo que a felicidade, nós não viemos aqui para ser felizes. Eu falei isso. E aí, na hora, eu falei, puxa vida, não, eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Porque não é bem assim. Não é bem assim. Não viemos aqui para ser infelizes. Mas chorar, nós não viemos para ser infelizes. A felicidade vai depender da nossa forma com que a gente vai encarar a vida. Né? Porque aparentemente pareceu que a gente vem aqui só para sofrer e não é verdade isso. Não é verdade. Não viemos para ser felizes, não é um passeio no jardim, mas também não viemos para ser torturados. Nós viemos para ter essa oportunidade desse novo reaprendizado. Então a felicidade vai depender, podemos ser felizes aqui sim, e vai depender da nossa forma de agir.
quando a gente consegue pensar, falar e fazer tudo aquilo dentro das leis divinas, a gente é feliz, né? A Então, nossa eu queria- dificuldade é exatamente essa, fazer tudo dentro das normas das leis quando divinas. nós não somos felizes é quando nós transgredimos essas Essas leis. Mas a felicidade é possível aqui sim. Então, desculpem eu ter falado isso aí em programas atrás e eu estava devendo essa retificação. Mas voltando então, Célia, ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para que a gente né? possa ler aquela nossa passagem, né, e fazer um... Então, vamos agradecer a Deus mais uma vez, pedir permissão e autorização e pedir que eles nos iluminem nessa noite e que a gente possa ter um estudo de muito aprendizado hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos voltar, né, Nivaldo, a questão... nós vamos... No programa passado, na semana passada, nós não fizemos, né? Mas a gente... ao final do ano passado... Nós estávamos fazendo no início... um momentozinho para que a gente possa fizesse refletir, nossa reflexão. E no programa passado nós não fizemos e vamos voltar a fazer, né? Então, a nossa reflexão de hoje é: sem as dificuldades, não evoluiríamos, pois são elas que nos tiram da zona de conforto para aprender. Não é de Clara Cousteau essa mensagem. E se a gente for parar para pensar, porque nós somos ainda muito materialista, né? Verdade. Mas vamos pensar no mundo material. Se nós ficarmos, como é que nós adquirimos a energia elétrica? Sim, à custa de trabalho, sério. À custa de trabalho, à custa de dificuldades. Porque se não houvesse aquela dificuldade, lá naquele tempo da vela, da lamparina, do óleo, nós não iríamos. Essa necessidade de nós evoluirmos é que faz com que a gente vá buscar. Sair da zona de conforto, que a gente levante. E o que nos motiva a acordar todos os dias para ir trabalhar? O que nos motiva? Não é essa a necessidade de evoluirmos? É exatamente isso. Isso em todos os sentidos. No sentido material, como a Célia bem falou, mas no sentido também espiritual, é necessário que a gente faça esse trabalho interior. A dificuldade material é só um link para que a gente possa transferir isso para espiritual. Porque como nós falamos aqui no início do nosso programa de hoje, todas as vezes em que infringimos uma lei divina, a gente sofre. Criamos uma... E quando a gente sofre, a gente tem essa dificuldade. Isso. E aí a gente tem que parar para pensar o que foi que nós fizemos para estarmos passando por aqueles momentos. E é assim que essa dificuldade vai levar gera a necessidade de nós irmos buscar. A mesma coisa... Sair dessa zona de conforto, né, Célia? A mesma coisa é quando a gente fica doente. A gente, quando fica doente, a gente procura saúde. Se é um problema por bebida e se atacou o meu fígado, eu vou ter que parar para... Eu estou assim em função disso. Então, a mesma coisa na nossa vida espiritual. Essas dificuldades que a gente passa é que vão nos impulsionar para procurar esse progresso, esse aprendizado de que necessitamos. Perfeitamente, Célia. Então, nós vamos voltar, né, Nivaldo? Na questão 391, né, Célia? Nós já falamos semana passada, mas precisamos eu ainda... li, né? Mas... Isso, precisa fazer ainda mais um... Vamos ler agora com mais
mais pausadamente e comentando esses... Perfeito. Então, voltando à questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Kardec perguntando isso à espiritualidade. E nossos amigos espirituais nos respondem: em ambas, nas duas. E ele vai nos explicar, a espiritualidade vai nos explicar por quê. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Porque é claro, né, Nivaldo? Se um é melhor e o outro é pior, os efeitos têm que ser diferentes, né? É verdade. E as causas também. As causas também. Pode ser que um foi agredido e o outro foi o agressor. As causas são diferentes e os efeitos que vão ser provenientes disso, em cada um deles vai ter uma conotação. Então começa Kardec, começa a espiritualidade. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Pressente isso. Ele pressente, ele sabe que vai ser identificado. Isso. Ele sabe que vai ser identificado, então ele já se coloca numa posição de defesa, né, Célia? Ao ver pela primeira vez o espírito mau, tá? Uhum. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Ou seja, ele tem consciência dele. Uhum. E quando ele vê a outra, ele sabe que ele vai ser censurado, que ele vai ser desmascarado, que ele vai ser julgado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal, ou seja, de fazer mal a ela, de se vingar dela simplesmente porque ela tem essa capacidade de identificar. E veja os sentimentos que esse espírito tem, né, Célia? De ódio, de inveja, são sentimentos, né, que a gente sabe. Mas é daí, Nivaldo, que a gente cria essas antipatias. Porque você vê bem, no programa passado nós falamos que a gente pode... As nossas antipatias, elas podem resultar do simples modo de pensar diferente um do outro. Disso. Então, se fulano pensa diferente de mim, eu ao invés de respeitar essa posição dele, eu vou ser antipático a ele. Eu começo a ser antipático a mim. E eu começo a desenvolver a raiva e que eu começo a ver só pontos negativos nessa pessoa, jamais eu vou enxergar os pontos positivos e daí eu vou começar a alimentar sentimentos menos nobres. Perfeito. Em relação a essas pessoas. E daí, para vir esse ódio... Né, Célia? Você falou uma coisa importante, que a gente generaliza. Às vezes a pessoa tem um ponto só que ele discorda conosco e a gente generaliza e ele passa a ser um inimigo para nós. Quando, na verdade, ele tem outros requisitos que... E aí, a nossa inferioridade é tão grande, que os pontos positivos que todos nós temos. Todos nós temos pontos positivos, esses são apagados. São apagados. A gente faz questão de apagar. A gente fixa só esse ponto negativo. A gente faz ele sobressair. E aí, para vir esse ódio, para vir essa inveja, para vir essa vontade de fazer o mal... Inspirar esse desejo de praticar o mal... Não custa nada, é um estalar de Deus. Isso no espírito mal. No espírito mal. Aí vamos falar agora no espírito bom. O espírito bom sente repulsão pelo mal. Ele quer ficar afastado do mal.
por saber que este não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro da sua superioridade, não alimenta ódio. Perfeitamente. Eu vou me afastar, mas Perfeito. o ódio, a raiva, a vingança, Não a tem inveja, raiva, não tem. Não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Porque esse espírito mau, ele não é mau, ele está mal, Perfeitamente. né? Porque a essência dele é divina, É boa. o DNA dele é divino. Então, esse espírito que já alcançou esse patamar de evolução, ele compreende. Ele se afasta. Exatamente. Isso Mas não quer dizer não- que ele tenha. Nós já falamos isso no estudo passado, né, Célia? Ele não precisa conviver. Conviver. se Até porque afasta. ele sabe que não vai adiantar. Ele não vai compreender. Ele não vai ser não vai compreendido. partilhar das mesmas. Ele não vai ser compreendido. Então, ele não precisa insistir, não precisa querer conviver. Mas, ao mesmo tempo, não pode, ele não vai alimentar vai. esse sentimento de ódio nem de inveja, nem de raiva. Ele vai entender o outro. Ele vai entender que ele ainda está numa fase em que ele está vivenciando esse entendimento, e que dias haverá em que ele vai entender. Ele vai perceber. É a mesma coisa, Nivaldo, que a gente, quantas vezes, ou pelo menos a gente deveria fazer isso com mais frequência, num relacionamento a gente fala assim, olha, Nivaldo, eu não concordo com o que você está fazendo, mas vou respeitar. Vou te respeitar. O fato, sabe, Célia, é que nós somos muito imediatistas. Nós não queremos esperar. Não. A gente quer que o outro se transforme, pense como nós queremos, agora. Agora, já. A gente não entende que se ele não está pensando ou fazendo da melhor forma possível, isso é passageiro, porque, como você disse, o DNA dele é bom. E também, Nivaldo, da melhor forma, segundo o nosso ponto Nosso de ponto de vista. vista. Né? Nosso ponto de vamos imaginar que nós estivéssemos certo, né? E a gente não quer ter paciência de esperar que ele perceba também o erro dele. A gente quer que ele entenda logo. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo, tem o seu ritmo, mas esse entendimento, ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E nós já falamos isso não quer dizer que seja ainda nessa encarnação, não. Esse entendimento pode ser só daqui a 10 encarnações. Nós temos a eternidade. Mas ele vai ter, nós temos a eternidade, não temos pressa. Quer dizer, nós temos pressa, mas o nosso Criador não tem pressa. Não tem pressa. Deus não tem pressa. Ele sabe que vamos chegar lá. E Jesus nos disse, né, que nenhuma ovelha seria perdida. Nenhuma. Então, ele está esperando. Uma hora nós vamos entender a mensagem que ele veio nos trazer. Bom, com essa pergunta 391, Célia, nós fechamos essa parte simpatias e antipatias terrenas. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma dúvida ou algum questionamento sobre esse tópico, mandem para nós. Isso. E nós vamos, na medida do possível, né? estudar e responder. Nós vamos começar agora a falar sobre esquecimento do passado. Outro ponto importante, já falamos aqui algumas coisas sobre esse assunto, mas agora Kardec vai trazer exatamente um tópico sobre esquecimento do passado. Porque a gente se cobra, né, Nivaldo? A gente se cobra. O véu do esquecimento. Mas como que eu vou consertar uma coisa que eu não sei que eu errei? Como? Que eu vou fazer isso? Se eu soubesse, vai me falar? Se eu soubesse aonde eu errei, será que não seria mais fácil corrigir? É o nosso pensamento. A mesma coisa Kardec perguntou aqui em Simpatia. É o nosso pensamento. Ele perguntou, né? Ele fez essa pergunta. Eu diria o seguinte,
Seria muito mais fácil a gente saber todas as respostas da prova e ir lá e tirar 10. Claro. Mas qual é o nosso mérito nisso? Quem é que vai medir se sabemos ou não sabemos? Como é que vai ser feita essa medição? É preciso, então, que a gente estude e vá fazer a prova sem saber as questões. Porque a nota que a gente tirar, se tirarmos um 10, mérito total. Porque aquela prova, isso sempre usando, né, o mundo material, os tópicos da prova, eles nos são dados. São os tópicos. Vocês estudem daqui até aqui. Verdade. A prova vai dentro daqueles tópicos. A mesma coisa somos nós aqui. A nossa prova... O que a gente está querendo é ir para essa prova sabendo as respostas. O conteúdo da nossa prova estão nas leis do nosso Pai. E a primeira pergunta que ele faz em cima desse esquecimento do passado é a questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? É o que nós estávamos falando. Por que a gente não lembra das nossas encarnações passadas? Pois é. E eles nos respondem a princípio dizendo: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sabedoria de Deus. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Eles deram uma resposta que nós vamos ter a oportunidade ainda de aprofundar um pouco mais, mas ele faz essa analogia, né, Célia, de você ficar ofuscado. Você está no escuro quando você entra em algum local assim com muita claridade. Muita claridade. Quem dirige, né, já teve essa experiência. Num túnel, você entra, você está numa claridade, entrou em algum local escuro, ou está no escuro, saiu para uma claridade muito forte, você fica ofuscado. Essa analogia que eles nos fazem aqui. Mas, evidentemente, que essa necessidade que nós queremos de conhecer o nosso passado nos traria de sabores também. Claro. Essa que é a verdade. E quando ele fala, Nivaldo, no finalzinho, pelo esquecimento do passado, nós, né, todos nós, é mais senhor de si. Por quê? Por que isso? Como que eu vou saber mais de mim se eu não lembro do passado? Porque eu começo de novo. Nós acabamos um ano de 2021. Entramos num ano de 2022. É ou não é uma oportunidade de fazer transformação, tudo diferente do que fizemos lá no ano anterior? O dia de hoje, ao amanhecer o dia de hoje, é ou não é uma oportunidade de eu fazer melhor do que eu fiz ontem? Ah, mas ontem eu lembro tudo que eu fiz de errado. E na minha encarnação passada eu não lembro de mais nada. Mas é exatamente essa oportunidade, esse esquecimento, né, Célia? Para que a gente possa ter zerado essas nossas pendências e que a gente possa realmente, começando do zero, escrever uma história diferente. Porque no livro, dessa encarnação nova. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e a espiritualidade, eles nos dizem que as leis de Deus estão na nossa consciência. Perfeitamente. A gente pode não saber lê-las, mas elas estão. E se não sabemos ler, se somos analfabetos, é uma questão de se alfabetizar, né?
analfabetos espirituais, né? Célia, e só um adendo, né? Você disse que as leis divinas estão na nossa consciência. Como é que a gente pode, assim, de uma forma simples, até comprovar isso? Qualquer um de nós, se tivermos que fazer alguma coisa de errado, se nós nos questionarmos, nós vamos ter a resposta. Se nós perguntarmos, será que isso que eu estou fazendo, se alguém me fizesse, seria bom para mim? Eu gostaria de que alguém me fizesse isso que eu estou querendo fazer. Se for bom, é bom para todo mundo. Se não for bom para mim, então também não será bom para o outro. Isso é uma ideia de que a Célia disse que nós temos essas leis na nossa mente. Claro. Muitas das vezes a gente não coloca em prática, mas nós temos elas escritas na nossa consciência. Por conveniência, por oportunismo, a gente não coloca em prática, mas está errando. Elas estão na nossa consciência. E isso que Nivaldo acaba de falar é a regra áurea. Exatamente. Não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Isso aí é em relação a tudo. É em pensamento. É verdade. Em falar grosseiramente com o outro. Eu não gosto que falem comigo dessa maneira. Por que eu vou falar com meu irmão assim? Dessa forma, né? O olhar agressivo, julgador que eu dou para o meu irmão, eu não quero que dê para mim, por que eu vou dar para o outro? Então, se a gente pegar essa regra áurea e empregar em tudo que a gente faz... Célia, eu é até simples diria assim. Que nós não precisaríamos de outra lei que não fosse essa. A gente passaria a aprender a amar, a gente passaria a entender o momento daquele irmão, a gente passaria a aprender a ser fraterno, benevolente. É a regra áurea essa. A 393... Perfeito, Célia. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? É Kardec perguntando. Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas, desde que não se recorda disso, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Kardec aprofundou, pergunta. pegou pesado nessa... Então, se ele não lembra, ele faz várias perguntas, né? Várias, Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? É a primeira pergunta dele. Porque Como é que ele vai aproveitar essa experiência adquirida? Puxa vida, eu esqueci de tudo que eu aprendi na vida passada. Como é que eu vou aproveitar isso agora? Como é que eu vou consertar tudo que eu fiz de errado? Depois ele pergunta, como pode aproveitar da experiência da existência que caíram no esquecimento? Se tudo que eu fiz... Esqueci. Lá atrás, eu esqueci... Como é que eu vou resgatar, remediar, refazer o que eu errei? Eu esqueci, não sei mais nada. E aí concebe-se que as tribulações da vida, esses percalços que a gente passa, né, nas nossas vidas... concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição se pudesse lembrar-se
do que as originou. Lembrar dos acertos, lembrar dos erros, né? E trazer agora essa experiência para cá. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando deste modo sempre a recomeçar. Vamos prestar atenção como, estando desse modo, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E a espiritualidade vai nos dar uma resposta extremamente grande e elucidativa. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Todas as encarnações, todas, ao retornarmos ao mundo espiritual, a gente sempre volta um pouquinho melhor do que quando chegou aqui. Por mínimo que seja, mas nenhuma encarnação, nenhuma, é 100% perdida. Todas as encarnações têm algum proveito. E aí, Nivaldo, é a espiritualidade que diz isso. É a evolução espiritual. Isso. Esse espírito, ele evoluiu. Isso que ele está dizendo para nós. Embora a gente fixe muito no aprendizagem material, mas o espírito evoluiu. O espírito sempre evoluiu. Sempre evoluiu. Ele aprendeu. Ele sedimentou esses aprendizados e ele vai poder, então, com isso, distinguir melhor o bem do mal. O bem do mal. Porque se a gente for parar para pensar, Nivaldo, algum tempo atrás, em encarnações passadas, lá na época das cavernas, eu devia de matar meu filho pela comida, porque tinha um pedaço de carne, eu queria, ele queria. E era isso que existia nessa né? E a evolução normal me faz hoje, muitas das vezes, na maioria das vezes, abrir mão da minha comida para dar. Esse sentimento que a gente acredita ser inato em nós, de não praticarmos mais determinados atos, da onde vem isso? Da onde vem? Da onde vem? Dessa nossa evolução espiritual. Adquirida em vidas passadas. É o que a espiritualidade nos diz. Nós. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir, pode. Não está afirmando que distingue. Ele pode distinguir melhor o bem do mal. E continua, nossos amigos. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Já falamos disso bastante, né, Célia? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. É isso aqui, é esse despertar, é esse conhecimento que nos cobra, que nos maltrata, que nos faz realmente sofrer, porque a gente vê o que fez, a gente vê o que poderia ter sido evitado, e não foi por falta de oportunidades, não foi por falta de aconselhamento, porque nós vamos ver no mundo espiritual todos os conselhos, todas as influências que sofremos para não cometer determinadas coisas. E cometemos. E isso aí, na nossa consciência, fere,
sangra. Perfeito. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma existência em que possa reparar o que acaba de transcorrer. Ou seja, quando a gente toma conhecimento da nossa prática encarnados, a gente fica tão horrorizado, que a gente pede Para renascer. Implora para nascer, para poder resgatar aquilo, para poder consertar aquilo. Porque ao desencarnarmos, né, Célia, a gente toma consciência exatamente de todos os nossos erros. Todos. E a nossa culpa mental faz com que a gente tenha essa necessidade de reencarnar para reparar tudo aquilo que aqueles equívocos que cometemos. E aí, refazer diferente. E aí, Nivaldo, a palavra culpa que você usou é essa culpa que nos julga. Que nos julga. Quando a gente lê lá, porque Deus castiga, porque no tribunal divino, o castigo está aqui na nossa consciência. Esse tribunal está na nossa consciência. Somos nós que nos julgamos. E aí vamos reparar uma outra coisa, né, Nivaldo? Não tem, no mundo espiritual, não tem. Ah, mas eu fiz isso porque o Nivaldo falou aquilo. Não tem. Não tem nenhum culpado que não seja eu. A minha consciência me cobra disso. E a gente pode parar para pensar que eu, Célia, posso enganar todos vocês. Todos. Mas a minha eu não engano. Você não engana, é verdade. A minha eu não engano. Isso encarnado. Encarnado. Ao desencarnar, você não engana ninguém. A minha consciência não vai deixar eu me enganar. Muito menos a desencarnada, muito menos. Não engana ninguém. Nem a você, nem a ninguém. A ninguém. Continuando. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Olha como é claro. E mais uma vez, quando a gente faz quando nos é permitido essa nova reencarnação, a gente vem preparado. A gente vem preparado para dar certo. A gente vem preparado para resgatar todas aquelas falhas que tivemos. A gente vem com esse espírito superior, desse nosso anjo da guarda, esse nosso mentor, que está nos intuindo o tempo todo. Que não vai resolver as nossas questões. Não vai resolver. Vai nos intuir. Mas ele vai nos ajudar. Vai nos inspirar. Agora, a decisão final de fazer ou não fazer é nossa. É nossa. Mas fulano, ele é perverso desde que nasceu. Desde o berço ele é perverso. Isso tem explicações em vidas passadas. Mas tem ali um anjo protetor do lado dele. Vai fazer com que ele possa... Tem uma família. Possa mudar. Tem uma madrinha, tem um tio, tem um vizinho.
Ele não está sozinho. E ele veio aqui exatamente para isso. Para dar certo. Para dar certo. Para essa perversidade começar a ser desfeita, né? Desfeita, desmaterializada, porque ele não é perverso. A essência dele não é de perversidade. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistes instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Quantas vezes a gente está prestes a fazer alguma coisa e a gente resiste e não faz? A gente sabe que... Paulo, vamos a gente fala assim, né? Dá vontade de fazer. Dá vontade de fazer. Dá vontade de fazer isso. Mas não vou fazer, não, porque a gente já tem essa transformação interna. Essa transformação. E aí, essa voz que soa é o nosso... Você ia falar de Paulo? É o Paulo, porque Paulo dizia, o que eu não quero fazer, eu ainda faço. E o que eu devo fazer, esse ainda não faço. Somos nós ainda assim. Somos nós. Ainda fazemos tudo aquilo que não deveríamos. Mas essa voz na consciência, quando a gente resiste, quantas vezes a gente quer pegar, vou te esganar. Dá vontade de a mão faz. Mas a gente resiste. Já não fazemos mais. O impulso, o instinto já não fala mais alto. Tão alto dentro da gente. Ele ainda fala alto, mas não tão mais alto. A minha consciência já domina. Já conseguimos frear. Isso. Sério. Essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não cairdes nas faltas que já cometestes. Isso aí acontece com todos nós. Se, entretanto, em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Resistir... Prova concluída, né? Prova concluída. Resistir, todos nós podemos resistir. Podemos, devemos e temos quem nos ajude a resistir. A vontade final, mais uma vez, tem que ser e vai ser sempre nossa, porque a responsabilidade pelos nossos atos é nossa. Nivaldo, tem uma notinha ainda de Kardec, não sei se vai dar tempo. Vamos deixar para a gente ler essa nota no nosso próximo estudo. Mas, de qualquer maneira, né, vocês podem ler. Podem ler, nota de Kardec, já adianta. A gente retorna no próximo estudo e damos continuidade então, né, Célia? Perfeito, vamos parar por aqui hoje. Então, é muito bom, é muito prazeroso, né? Ficar conversando, estudando. Esse estudo que a gente leva assim como uma conversa, né? Mas... aprofundando e trazendo essas questões para as nossas vidas, né? Para as nossas dia a dia. Que a gente possa realmente, porque a gente não está aqui toda segunda-feira, nesses 45 minutos, em contato com esse livro, a gente não está aqui, vocês não estão aí para que façamos uma simples leitura. Não.
É preciso que a gente pegue, que a gente se conscientize de que isso aqui é um estudo prático para as nossas vidas. Isso aqui, esse livro, esses ensinamentos, é a espiritualidade nos dizendo, nos alertando, nos intuindo. É para que a gente traga tudo isso e vamos colocar em prática. Vamos fazer a nossa reflexão. Esse é o objetivo primordial dessa doutrina, é nos educarmos, é evoluirmos. Então, encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a todos esses amigos espirituais que sempre, em todos os momentos, nos envolve nas suas energias, nas suas vibrações, nos alimentando, nos fortalecendo nessa nossa busca de entendimento, nessa nossa busca de clareza de raciocínio, nessa nossa busca de elevação moral. Pai, esteja sempre conosco. Mestre Jesus, que a tua mão esteja sempre estendida, nos conduzindo, nos amparando e nos mostrando sempre esse caminho de volta que temos que percorrer de volta ao nosso Pai. Que assim seja, Mestre querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.